Hoje, no capítulo 2, nós iremos estudar de Deus e da Santíssima Trindade, dando continuidade ao nosso estudo da confissão, exatamente para esse fundamento que é para a igreja e para nós o desejo de crescer profundamente. Nesse estudo de hoje, nós não iremos usar somente um texto básico, nós estaremos passeando no Novo e no Velho Testamento, porque a gente vai fazer um comentário acerca de Deus na ótica do Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também olhando os atributos de Deus, esses atributos que lá no momento em que nós observamos também no capítulo 4, no breve catecismo, no capítulo 4 ele vai narrar exatamente também acerca desses atributos, que deixam bem claro para nós acerca desse Deus. Vamos orar então? Quero convidá-los a orar nesse momento para a gente dar início à continuação da nossa doutrina. Vamos falar com o Senhor. Muito obrigado, Deus de bondade infinita, porque o Senhor, por meio da sua misericórdia, apresenta à sua igreja, ao seu povo, essa palavra santa, autoritativa e inerrante, que diz acerca de um Deus tão glorioso, acerca daquele que é tão maravilhoso, que nos traz o conhecimento dessa plenitude por meio da sua vontade de apresentar ao homem quem é o Criador de todas as coisas, através dessa palavra santa. Por isso nós te louvamos por toda a bondade e pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Assim nós oramos ao Senhor, Deus de nossas vidas. Amém. Vamos abrir então no Salmo de número 139 e ler somente um versículo, depois a gente passa para a introdução dentro do Novo Testamento, do Velho Testamento e após o Novo. Salmo 139. Como é o conhecer desse Deus? Quem é esse Deus, né? O versículo 5 e 6 do Salmo 139 diz assim, Salmo 139, versículo 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado, não posso atingir. Sobre modo elevado, e não consigo entender, não compreendo, como a gente viu no capítulo 11 de Romanos, na mensagem agora de domingo, aonde Paulo faz na sua doxologia a apresentação daquele que é o ser glorioso em majestade. E conhecer essa majestade só se dá por meio da palavra de Deus, que nos faz enxergar. E aí, tomando por base esse Deus que é sobremodo elevado, o que o Antigo Testamento vai dizer? Diz assim: a doutrina da Trindade é uma das mais importantes do cristianismo ortodoxo. E aonde está essa ortodoxia, em uma visão mais conservadora? Lá no início de todas as coisas, nos primórdios, nos nossos primeiros pais, foram apresentadas as bases de quem era esse Deus. Vem de Adão, e aí os outros passam, Abraão e os outros patriarcas vêm trazendo essa herança de um ser glorioso, de um ser que opera de uma forma incompreensível pelo ser humano. Desse Deus maravilhoso, santíssimo, e da apresentação da sua natureza. Nós também entendemos que essa ortodoxia, essa maneira mais conservadora, ela se desenvolve nos primeiros séculos da igreja cristã. E isso também nós acreditamos a partir daí, que esse Deus glorioso apresenta-se para a humanidade de uma forma trinitária, aonde agora sim é apresentado um Deus soberano,
em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, na teologia, né, a Trindade é um dos aspectos mais difíceis de ser explicado. Como compreender isso? Como entender essa dimensão espiritual que se envolve com a dimensão física, porque Cristo assume o corpo humano, vem à Terra. Como é que eu vou explicar o glorioso soberano que sai da sua majestade, assume a forma humana, habita entre nós e que tem um espírito que paira sobre nossas vidas, que influencia, que nos convence, que nos ajuda? Como entender isso? Como compreender isso, né? Como aceitar essas coisas? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos faz depender da ação do Espírito. Por quê? Porque isso ultrapassa toda a lógica de raciocínio da humanidade, porque ela é incompreensível. É incompreensível. As Escrituras nos falam de uma afirmação existente de um único Deus. E nós conseguimos ver essa pluralidade de pessoas. Um Deus, três pessoas. E é a partir daí que esse ato divino vai também se revelar, tanto em uma visão mais ortodoxa, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, essa doutrina não aparece tão explicitamente. Se você procurar, você não vai encontrar a palavra escrita lá assim, Trindade. Você não encontra. Mas ela aponta para isso. Ela deixa caminhos que nos levam a crer que a construção dessa palavra, ela tem total coerência, né? Ela tem total primazia. A unidade de Deus, como nós vemos lá em Deuteronômio, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E aí ele começa a falar de uma unidade. Um Deus. Capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4. Capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só o que é dito aqui, no livro das leis. O livro que constrói exatamente essa dinâmica de apresentar aquele que é poderoso. Por quê? Porque ele vai dizer que existe um único Senhor. Em Isaías também, no capítulo 45, versículo 18, diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não criou para um caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui nós entendemos que existe um Deus maravilhoso, majestoso em sua obra, grandioso porque ele é pleno, um Deus maravilhoso. E aí, os escritos que afirmam acerca desse Deus, que diz que o único Deus é grandioso, diz que ele veio revelar a si mesmo à humanidade. Lembra que eu falei de Moisés, quando ele foi dizer para o governador do Egito, né? Quando ele chega para Faraó e vai dizer: quem lhe enviou? E ele faz essa pergunta: a quem eu posso dizer que foi me mandado para poder falar às pessoas? E ele diz: eu sou o que sou, eu sou o grande, eu sou, não existe outro. Diga que o eu sou lhe enviou. Ou seja, aquele que é em tudo, aquele que criou, aquele que é majestoso em poder e glória. Essa ação de Deus vai desencadear na história o desejo da humanidade de conhecer o que era aquilo que estava além do mundo, que nós não compreendemos, mas que, mesmo estando longe, sendo grande, ao mesmo tempo se faz próximo de nós. Parece que, mesmo na sua glória eterna, no seu poder grandioso, ainda assim há uma presença tão próxima como nós estamos uns dos outros. A comunicação de Deus conosco, ela está dizendo para nós, lá no versículo
no capítulo 1, no versículo 6 de Gênesis, exatamente a partir da criação. Ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele é criador glorioso, mas ele se revela nessa criatura, na sua imagem. E existe um termo teologicamente aplicado para que isso seja possível, é de que nós somos teorreferentes. A referência de um Deus glorioso tem uma marca em nós, a marca do seu caráter, da sua imagem, da maneira que ele é dada ao homem. Então, nesse Antigo Testamento, nós conseguimos entender que essa era a visão do grande Criador de todas as coisas, do grande Deus. Então, o Senhor disse que o homem tornou-se, né? O homem, eis aqui que o homem se tornou como um de nós. Esse é um outro problema a partir da queda do homem. Isso nos torna tão perto e ao mesmo tempo tão longe dele. Por que muitas vezes nós passamos por situações emotivas, né? A sua emoção, os seus problemas, as suas dores, seus sonhos e aflições, e você se sente abalado por isso, e quando você passa a falar com Deus, a ter uma intimidade com Deus, você sente a presença dele, e é como se ele estivesse aqui, e você fica imaginando, parece até que eu estava sozinho, mas alguma coisa trouxe ao meu coração essa graça, esse consolo, esse refrigério. Quando o homem cai, Deus diz, ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, na confissão de fé do Westminster, ele vai dizer, acerca de Deus, como é que a gente entende esse Deus? Primeiro, ele traz uma marca, ele revela a si mesmo a nós, ele mostra que nós somos feitos à sua imagem, nós nos tornamos conhecedores. Tudo isso faz com que o homem conheça esse Deus. Nós vimos acerca da palavra sobre a revelação geral e a revelação especial. Deus se revela de uma forma geral no Salmo 19, quando o mundo proclama a glória de Deus, o firmamento e todas as coisas apontam para ele. Nós temos uma revelação especial quando a palavra de Deus fala ao nosso coração. E nós conhecemos esse Deus quando nós entendemos a nossa aproximação dele, a nossa proximidade, a nossa maneira de viver, caminhar e andar, olhando para Deus, sentindo a sua presença. E é possível que isso aconteça, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dos seus filhos, da sua igreja. E quando você ora, quando você lê a palavra de Deus, quando você está em intimidade com Deus, a presença desse Deus, o agir desse Deus se faz notório em nossas vidas. Conhecer esse Deus é algo maravilhoso. Ainda no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, em alguns trechos do Antigo Testamento, há um aparecimento, né? Ele é distinguido dos demais anjos. Ele se apresenta como o Senhor. Em outras passagens é distinguido do Senhor. Geralmente a figura do anjo, do Senhor, é associada à segunda pessoa da Trindade. Ou seja, é como se a presença de Deus lá no Antigo Testamento, quando eles não viam, né, não tinha Jesus. Não tinha para eles essa figura visível. No Antigo Testamento havia o anjo do Senhor, havia a presença de Deus enviada. É como se eles pudessem dizer, há uma relação aqui do Deus Criador, daquele que se faz presente em nossas vidas para operar em nosso meio, daquele que age por meio de nós. A gente encontra isso lá em Gênesis 31 e Êxodo capítulo 3 também. As atuações de Cristo no Antigo Testamento, né? Entre os cristãos ortodoxos, não havia dúvida que Jesus atuou no período do Antigo Testamento. O Verbo agindo junto com o Pai, e ele é claramente visto lá em João 8, 56 ao 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Então fica bem claro que desde o Antigo Testamento, a presença de Deus, na sua pessoa
Deus Pai e Filho vem atuando no meio da sua criação para mostrar gloriosamente quem é esse Deus. E assim nós entendemos que ele revela o Pai. Essa ação de Deus operando de forma gloriosa por meio da sua obra graciosa revela o seu poder, o poder do Criador por meio do Filho e por meio do Espírito. Nós podemos também entender lá em 1 Coríntios capítulo 10, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Olha o que diz lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, há mais uma afirmação desse ato glorioso e manifesto de Deus. No versículo 3 e 4. Vamos ler o versículo do 1 até o 4, para a gente compreender. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Como é que é possível, né? Como é que é possível? Deus se faz revelar-se, Deus se mostra de uma forma gloriosa, apontando para essa construção do Deus soberano que viria a ser, para nós hoje conhecido por meio do cânon completo, né? Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte. Porque essa pedra era Cristo. Jesus agiu cuidando do povo no Antigo Testamento através das suas ações, e houveram providências físicas e espirituais. Deus Criador, Deus Filho e Deus Espírito. Então, o segundo capítulo da Confissão de Fé, ele vai dizer acerca de Deus, acerca da Trindade. Ele fala desse Deus maravilhoso. E aqui nós, olhando para o Antigo Testamento, né? Como eu havia falado, nós vamos passear em alguns textos. Já chegando no Novo Testamento, é mais claro e decisivo na ênfase trinitária que aponta para a Trindade. Nós podemos ver as evidências da doutrina. Por exemplo, olha os pontos que a gente pode entender. O batismo de Jesus, a fórmula do batismo e a bênção apostólica, a salvação, a capacitação da igreja, os ensinos de Jesus, e todos eles testificam, apontando para essa obra, revelando o Pai, revelando o Filho e revelando o Espírito. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram. E essa é uma visão muito clara, e é algo que nós já conhecemos. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que significa? Claramente é visto a aparição de três personagens. Jesus está sendo batizado, o Filho, o Espírito está descendo sobre ele, e o Pai falando dos céus simultaneamente. Como questionar isso? Como duvidar disso? Pai, o Filho e o Espírito. Isso é a visão trinitária. Não tem nome, mas tem uma trindade, que é essa aplicação pluralista do Deus único em três pessoas. É o Deus soberano que se manifesta a nossas vidas, à humanidade. Distinto, né?
o Espírito descendo sobre ele, o Pai falando, simultaneamente as três pessoas distintas da Trindade estão aparecendo, e não três modos diferentes da mesma pessoa. Imagine só como a sua ação é gloriosa, como divina. A salvação, né? A fórmula, Jesus diz lá no capítulo 28 e versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, olha só o que Jesus determina, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá, e que aquele que for batizado, ele tem que trazer essa marca, ele tem que ter esse registro. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque essa é a revelação do Deus glorioso acerca de si mesmo. A graça do Senhor Jesus Cristo mostra o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo que está conosco. A gente percebe que ambos os textos eles estão mostrando para nós que as pessoas estão abençoando o povo de Deus. As pessoas da Trindade elas estão trazendo bênção. Fica evidente que são distintas, papéis distintos, mas os seus atributos da divindade são aplicados nas três pessoas. E aí a gente vai ver também aqui os atributos para entender claramente. Passando para o outro aspecto ainda do Novo Testamento, a salvação. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, é dito pelo apóstolo que Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia e na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez a Trindade implícita aqui. Uma obra perfeita sobre os filhos de Deus. Irmãos, por que a confissão de fé de Westminster é importante quando a gente lê um documento como esse? Por que capítulos como esse é importante? Ah, pastor, assim, eu não sei muito dizer por que é importante, não. Eles são importantes porque eles marcaram uma época em que a igreja estava vivendo um momento bem sombrio. Talvez de dificuldade de adquirir conhecimento. Hoje você abre um aplicativo na internet e você vê milhares de Bíblias diferentes, com capas diferentes. Todas elas prontas para atender a sua leitura. Mas naquela época não tinha. Por que esse documento é tão importante? Você vê que nós estamos lendo aqui acerca de um documento que foi preocupante para esses estudiosos e teólogos preparar e condensar aquilo que os irmãos tinham acesso para ler, guardar e firmar em suas mentes. Então eles pegam as doutrinas importantíssimas que fazem pleno sentido para a nossa sustentação como cristãos, e eles trazem um esclarecimento. Quantas vezes você já parou na sua casa para estudar acerca da Trindade, olhando por esse aspecto? Os momentos em que a obra de Deus foi plena e clara, lá no Novo Testamento, como a gente acabou de ler, os momentos em que a obra de Deus no Novo Testamento é clara, com Deus operando, o Espírito Santo operando e Cristo operando. Quantas vezes você parou para analisar isso, por essa ótica da importância e da clareza? Hoje você pode dizer para alguém como Deus operou no Antigo Testamento, e você pode dizer para alguém como Deus opera no Novo Testamento, por meio dos escritos e dos ensinamentos. Se você ler o Novo Testamento e o Velho, você vai ver isso. Se você abrir um documento como a Confissão de Fé, como o Breve Catecismo, como o Catecismo Maior, você vai ver todas essas doutrinas claramente explicadas. E é mais interessante, o Breve Catecismo, ele foi feito para as crianças. É incrível, né? Mas as crianças tinham teologia nas suas mãos, de uma forma clara e explicada.
E nos dias de hoje, algumas pessoas, elas não conseguem compreender, lendo a Bíblia em casa e nem explicar. Se alguém perguntasse para você, o que significa essa visão trinitária na Bíblia? Você saberia dizer? Acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como opera, como foi, como se deu, a ação deles antigamente e a ação deles agora, no momento contemporâneo. Pois é, nós temos documentos que facilitam a nossa vida, que facilitou a vida dos cristãos daquela época, que fortaleceu a fé deles, que sustentou eles na hora que ensinamentos heréticos apareceram, pessoas que queriam distorcer, como o gnosticismo, que trazia uma dicotomia de que a matéria é boa, o espírito é bom e a matéria é má. Olha como é importante estudar esses documentos. Olha como é importante ler a Bíblia, estudá-la e buscar pessoas que tenham muito mais conhecimento do que nós para falar sobre ela. É importante. Às vezes a gente fica só naquele feijão com arroz. Você come aquele feijãozinho com arroz e não avança um pouco mais. Fica naquele leite, naquele mingauzinho e não come uma comida mais sólida. Pegue a sua biblioteca em casa e enche de livros para encher a sua mente, para estar preparado. É o que nós precisamos fazer para conhecer mais de Deus, não para ser vaidosos, mas para conhecer mais de Deus. E conhecendo mais de Deus, nós também conhecemos mais de nós e sabemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Continuando, acerca da salvação. O Espírito age de uma forma maravilhosa na vida dos eleitos, por meio da redenção, na justificação, na obra de Cristo, no convencimento. E aí, ao Senhor pertence essa salvação, como é narrado no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 9. Lembra o que acontece na história de Jonas? Eu quero que tu te morra. Mas Deus te diz, vai lá e prega para eles. Não, mas eu quero que ele morra, não gosto dele não. Sabe como é que é o ser humano? Mas a salvação está nas mãos de Deus, independente de eu gostar de alguém ou não. Não é o meu gostar, né? Mas eu não me dou bem com esse irmão. Mas essa pessoa não entra, eu não consigo suportar. Mas a salvação é de Deus. Eu não posso interferir nisso. Jonas queria interferir, mas não deu certo. E Deus escolheu salvar os ninivitas. Deus escolheu, né? Então, conhecendo Deus, conhecendo a sua obra, conhecendo acerca da Trindade, do poder soberano de Deus, nós entendemos aí a capacitação, o outro ponto. Capacitação da igreja. Deus capacita o seu povo e chama para uma vida em unidade, em desenvolvimento, para que nós possamos glorificar o seu nome. Para que nós possamos promover essa unidade em todos os lugares, principalmente no meio da igreja, em um relacionamento dessas três pessoas, em um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é dito lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 4. Vamos fazer essa leitura aqui, no livro de Efésios, no capítulo 4. O que diz a palavra do Senhor? Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só, é Deus, é o ensino, é o agir, é o mover do Senhor na sua igreja. Esse é o Deus que o capítulo 2 da confissão nos mostra, um Deus único, soberano, um Deus que age por meio da sua graça, bondade e justiça. O ensino de Jesus, o outro aspecto que também mostra a ação dessa trindade
graciosa. O ensino de Cristo, ao mesmo tempo que Cristo disse que Deus era seu Pai, que estava nos céus, como narra Mateus capítulo 5, ele disse que não era a mesma pessoa. Ele disse também que era um com ele. A comparação entre a palavra de Jesus nos leva a crer que a divindade é composta por mais de uma pessoa. É um com ele. Eu e o Pai somos um. Ele diz isso no capítulo 14 também, Timóteo. Certamente é um argumento que aponta em que Cristo, ele demonstrou que era humanamente a figura que estava entre nós, diferente do Pai, e ao mesmo tempo um com o Pai. São elementos bíblicos que nos mostram e nos deixam claro que há um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. E quem é esse Deus, né? Depois a gente olhar o Novo e o Velho Testamento, olhe só os atributos de quem é esse Deus, para que nós possamos compreender. Claramente, infinito, no livro de Jó, no capítulo 11, versículos 7 ao 9, o primeiro atributo visto acerca desse Deus é o Deus infinito, soberano, gracioso. Esse é o primeiro aspecto que nós podemos perceber desse outro ser que é narrado, o Criador de todas as coisas. No Salmo 139, como nós acabamos de ler inicialmente, fala que do versículo 1 ao 6 existe uma grandiosidade para se revelar à humanidade. É um Deus infinito, glorioso e acima dos nossos limites. Ainda no Salmo 139, só que do versículo 7 ao versículo 12, essa infinitude gloriosa de Deus alcança todos os lugares que nós estivermos. Para onde fugirei? Para onde me ausentarei? O Deus infinito ainda assim lá estará. O outro atributo de Deus é que Ele é eterno. O Salmo 90, versículo 2, vai dizer exatamente isso. Ele é eterno, glorioso, majestoso. Um outro atributo que fala quem esse Deus ele é imutável. O mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. O mesmo Deus. O Deus que ele é cheio de sabedoria. E aí nós lemos em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Um Deus sábio, ó profundidade de sabedoria. Pleno. Salmo 147, o Deus maravilhoso em sabedoria. Outro atributo que fala desse Deus. Nós olhamos para o Velho Testamento, vimos a provisão de Deus, o agir de Deus. Nós olhamos para o Novo Testamento, vimos a Trindade operando em Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos vendo os atributos de quem é esse Deus. Poderoso em Jeremias, o Deus que detém o poder glorioso. Mais um atributo, santidade. E nessa santidade, em dois aspectos, nós conseguimos ver em Isaías, capítulo 6, em Abacuque também. O Deus que é santo, que é pleno, que é majestoso, que é gracioso. Outro atributo do Senhor, justiça. Um Deus que tem plena ação, pois Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e Ele é majestoso para agir de forma sábia, de forma graciosa. Bondoso é o outro atributo de Deus. Lembra do que Ele faz com Adão e Eva, quando eles caem? Naquele momento a bondade de Deus se renova de uma forma extraordinária. Pecaram e deveriam ser exterminados, mas mesmo assim Deus poupa as suas vidas e os concede graça. No Salmo 103, como é dito, que nós possamos olhar para Deus e bendizer o seu nome pela sua bondade, pela sua misericórdia, e não esquecer nem um só dos seus benefícios. Outro atributo de Deus é a sua verdade. Quem é Deus, então? Podemos perguntar.
Quem então é esse único Deus? Moisés disse ao Senhor: rogo-te que me mostre a tua glória, lá em Êxodo 33. Efetivamente ele perguntou: quem tu és? Quem não queria ver a Deus, né? Moisés vê tudo à sua volta e ele tem vontade de conhecer a Deus. Quem é esse Deus glorioso? Quem é essa figura, né, assombrosa demais para a humanidade? Deus respondeu com estas palavras: fareis passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele prometeu se revelar. Deus não iria aparecer diante de Moisés, porque ele seria fulminado pela sua santidade, e Moisés sendo pecador. E Deus diz para ele: eu vou me revelar a você, vou fazer melhor. Você ver a Deus causaria você o extermínio imediato, mas eu vou fazer melhor para vocês. Eu vou fazer vocês conhecer quem eu sou. E todos os atributos que nós vimos de Deus aqui, eles são derramados sobre nós, mas de uma forma tão maravilhosa: justiça, misericórdia, bondade, amor, verdade, sabedoria, tudo isso é derramado sobre nós. E aí me vem um dos discípulos e diz para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco. Mas nenhum homem pode ver a Deus e viver. Essa aqui é a grande verdade. Não é possível. O homem pecador, em particular, é impossível contemplar a glória de Deus. Deus ordenou que ele se levantasse sobre a penha, para que Moisés se escondesse. Quando ele passasse, ele ia se esconder da glória, e ele somente ia numa fenda, com a mão cobrindo, né? Com a mão te cobrirei até que eu passe. Deus depois tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. E Moisés tem essa experiência. Esse Deus se faz conhecido, se revelando a nós, se revela com o seu poder de forma graciosa. Mas o mais interessante é que ele se revela para que nós possamos proclamar quem ele é, ao invés de nos preocupar em querer ver algo que nós não somos possíveis. Nós somos incapacitados por causa do pecado que é em nós. Deus diz para Moisés: ide, Moisés, vá e faça aquilo que você tem que fazer. Deus é tão maravilhoso que a sua encarnação, né? A sua presença humana, a cruz que está sobre os ombros de Cristo, é o martírio que nos ensina que nós devemos olhar para a cruz de Cristo e perceber a misericórdia de Deus, que age sobre aquele que é justo, para poupar aquele que é injusto. Quando o Senhor se manifesta de uma forma misericórdia, apresentando o seu perdão, justificando, tornando cada um de nós, agora em Cristo, justificados, Ele mostra o seu amor. Ele mostra a natureza do seu Filho de forma humana e nos concede o Espírito Santo por meio de tudo que Ele fez, para que esse Espírito nos mostrasse o amor de Deus, nos fazendo lembrar, nos fazendo conhecer de que Ele viveu de forma santa sob a lei, de que Ele guardou toda a lei, de que Ele quebrou o pecado, o jugo do mal que estava sobre Adão, levando sobre si o nosso mal, para dizer: olha, o amor do Pai está na vida de vocês. Esse é Deus, conheça. Eu vim para que o amor de Deus se revelasse sobre vocês. Eu vim para que o meu sacrifício permitisse a vocês, pecadores, agora, suportando sobre mim a ira do Pai e pagando a dívida que vocês não poderiam pagar. Esse é Deus, porque Ele requer a plena justiça que nós não poderíamos. E Ele agradou o Pai. Interessante, né? Esse é Deus, o Deus pleno, que não concorda, que não é cúmplice, que não anda do nosso lado, compactuando com o mal que nós fazemos. Ele é santo. E Ele exige santidade. E essa santidade só quem tinha
era Jesus. Por isso que só em Cristo, eu e você, fomos alcançados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e ao fazermos como Jesus, o Pai pode ter a sua ira derramada sobre o Filho. A justiça foi feita, a nossa culpa foi removida na cruz de Jesus, e nós encontramos tanto a maravilhosa misericórdia, quanto a perfeita justiça de Deus em plena exibição. Será que nós paramos para pensar nisso em algum momento? Será que nós paramos para observar o quanto Deus é bom? Às vezes não, né? O trabalho não deixa, a correria do dia não deixa. A nossa vida é assim. E saiba, somos todos nós assim. Todos nós somos assim. Quando você para sentar e começa a ler um livro, você começa a mergulhar naquela leitura, na palavra de Deus, em um livro que vai abrir um pouco mais a sua mente, você é tomado por alguma coisa que tem que fazer para correr. Né? Hoje eu me sentei para ler 2 livros. Eu peguei o primeiro livro e comecei a ler. Estava tão boa a leitura. A esposa chamou: "Ei, vem aqui." Oh, meu pai. Dá vontade de fazer igual os monges, né? Você sobe numa montanha, fica lá em cima, só desce quando terminar de ler. Você esquece do resto do mundo. Porque o mundo todo, o tempo da gente enlouquece. Sentei para ler o primeiro livro, não consegui. Aí não vou ler primeiro um capítulo aqui, uma página. Li, quando terminei, tinha um monte de coisa para fazer. Vamos lá. Aí peguei o outro livro, comecei a ler. Vem cá, para ver isso aqui. Aí vai. Não, tem que sair para resolver isso. Meu Deus. É a vida. Pastor, como é que a gente para ler então? Lê correndo. Chegou um cliente na oficina e disse: "Rapaz, olha, eu queria que você consertasse o meu carro, mas eu não tenho tempo para parar não." E como é que ele disse: "O que eu faço? Eu boto a chave no bolso e o senhor andando e eu folgando o motor? E o senhor dirigindo e eu atrás, dentro do carro?" Não dá, né? Mas a nossa vida é quase assim. Você vai ter que pegar o livro, botar aqui debaixo do braço e sair para todo canto, lendo, fazendo o arroz, o feijão, lavando os pratos, as panelas, lavando a roupa. Ou então bota, né, o áudiozinho aqui no ouvido, tem o audiobook agora, né? Como as coisas são boas, né? A facilidade, né? Você bota um livrozinho aqui, ó, e vai ouvindo aqui o livro. Mas a vida é correria. Mas conhecer a Deus demanda nosso esforço, né? É sacrifício. Conhecer a Deus é leitura. Conhecer de Deus é busca de leitura, é vida devocional, é oração, é renúncia, é momento com Deus. Não é fácil, é dedicação. Vamos então para a conclusão, já que a gente tomou um tempo enorme, já vai dar 8h30, tá vendo? Como a leitura corre e o tempo voa. Vemos através das Escrituras que a partir do momento em que o homem tem o Senhor por rocha e redentor, ele crê. A sua adoração, o seu louvor, a aceitação perante Deus, por meio da fé, o homem torna-se agradável a Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito, e passa a adorá-lo em Espírito e em verdade. Somente quando o homem se torna limpo de coração e sincero, Deus o aceita mediante a sua mediação por causa de Cristo. Somente em Cristo isso é possível. Nós somos limpos em Cristo. Nós somos justificados nele. Deus é amor, então ele mesmo ama aqueles que antes de tudo existir, ele havia feito. Deus exercitava o amor para com os seus filhos de forma relacional e trinitária, desde a criação de todas as coisas. Ele é o autor suficiente. Esse amor intratrinitário se expandiu para as suas criaturas. Isso mostra que a grandeza do amor de Deus manifestado às criaturas. Deus ama o seu povo, assim ele ama o seu filho. Quando Deus chama o pecador para a fé, o convite é para que possamos mergulhar em um relacionamento trinitário, que é o Pai, o Filho e o Espírito, como Cristo faz lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele ora pelos seus discípulos. Jesus pede ao Pai pelos seus discípulos. A aplicação prática de uma vida digna é uma unidade entre a igreja. Paulo diz que os crentes devem viver em unidade e trabalhar juntos para a glória de Deus. Baseados em Paulo,
em que Paulo exorta ao povo de Deus ao serviço da unidade? A resposta é na Trindade, não simplesmente na vontade humana ou dos nossos projetos, mas da mesma maneira que Deus é uma essência sem distinção. Os crentes são chamados para ser um corpo, onde ninguém é maior do que ninguém. Somos chamados à unidade e ao serviço como base na Trindade. A diferença das funções, podemos até pensar diferente, mas nós estaremos unidos em Cristo com o mesmo objetivo. Amém? Que o nosso coração descanse em Deus, conhecendo mais do Senhor, conhecendo dessa Trindade plena que opera na nossa vida, conhecendo desse Deus e os seus atributos maravilhosos que estão sobre nossas vidas de forma graciosa. Que esse conhecimento, que essa proximidade possa produzir em nossas vidas mais solidez, que sejamos homens e mulheres, jovens e crianças, fortalecidos no Senhor. Vamos orar então? Fique de pé e ore conosco, agradecendo por esse Deus que se revela de forma gloriosa à sua igreja. Obrigado, Deus e Pai, por todo o teu amor, continuar se derramando sobre esse povo que se chama pelo teu nome. Obrigado pelo povo que, segundo a tua palavra santa, claramente, antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu, o Senhor preparou, para que hoje, nesse dado momento, nesse exato momento, pudéssemos engrandecer a Ti, exaltar o Teu nome, segundo a Tua soberana vontade. Obrigado por tudo isso acontecer em nossas vidas. Obrigado pelo Teu perdão que se renova a cada manhã, como a Tua misericórdia se renova sobre nós, como o Teu amor se estende ao povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, pelos Teus filhos que estão em todos os lugares do mundo, pelos filhos de Deus, pela igreja do Senhor. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos por esse momento, Te agradecemos pelo povo de Deus reunido aqui. Também pedimos que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, debaixo da Tua mão santa. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.